Kardec, o centurião Quirilius Cornélios. Na Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13, na Bíblia, existem referências da cura do criado do centurião. Também encontramos em Atos, capítulo 10, versículos 1 a 48. Ó centurião Cornélio, que tiveram um encontro pessoal em Cesareia com Simão Pedro, recebendo orientações deste apóstolo do Cristo. Cornélios, o centurião que viu Jesus. Livro mediúnico do Espírito J.W. Rochester, psicografado pela médium mineira e brasileira Maria Gertrudes Coelho Maluf, em Ituiutaba, Brasil, em 1995, depoimentos às páginas 54 a 64 do mencionado livro. A fé do centurião. Cornélios ainda se encontrava trabalhando na região da Galileia. Ele e Antônios, outro oficial amigo, dividiram seus homens, destacando-os em vários postos, de forma que ele pudesse mais livremente voltar a Jerusalém quando quisesse. Certo dia, o centurião voltava de Jerusalém para Cafarnaum e um de seus homens que ficará na aldeia estava muito doente. Chegando em casa, esperava a triste notícia de que o seu servo estava à beira da morte. Um de seus soldados mais estimados contraíra inexplicável doença, que o deixava totalmente paralisado. O doente, em coma, ainda respirava. Cornélios lembrou-se de Jesus que curava tantos enfermos. Seu soldado era tão jovem. Se pedisse ao mestre, generoso como era, ele não precisava ir até lá. De onde estava? Ele curaria, tinha certeza. Assim pensando, Cornélio chamou um dos criados e pediu-lhe: procura saber onde está o mestre, pois tenho certeza de que ele irá curar o nosso amigo. Vai até os parentes de Ben-Jamur e participa-lhes minha decisão de procurar Jesus. O moço saiu apressadamente. O caso do soldado era gravíssimo. Os parentes e amigos da família que residiam em Cafarnaum tinham muita consideração por Cornélios, que sempre os auxiliava, inclusive na construção de sua sinagoga. Sem demora, descobriram Jesus numa casa situada perto do lago e enviaram o aviso a Cornélios. O centurião aguardava, ansiosamente, aquele momento de ver o Senhor e pedir-lhe socorro para seu subordinado. Falaria pessoalmente ao mestre. Não havia dúvidas. Tinha de agir. Rápido. Bastava informá-lo. Cornélios, depois de examinar o estado do enfermo, vendo que nada mais poderia fazer, partiu ao encalço de Jesus. O mestre encontrava-se nas proximidades do lago numa casa rodeado de pessoas. O centurião, representante de uma autoridade, aproximou-se da casa, sendo recebido pelas pessoas com desconfiança, mas alguns anciãos da família Ben-Jamur as tranquilizaram. Era a segunda vez que o centurião procurava Jesus. Desta vez envergava a reluzente armadura romana, e ao tilintar dos metais, quando se movimentava, todos silenciaram. Jesus estava em outro compartimento mais amplo, assentado à tosca mesa de madeira, onde apoiava as mãos. Em volta dele, muitas pessoas dificultavam a passagem. Os que rodeavam Jesus olhavam, de soslaio, o centurião ali estacado. Asterisco, asterisco, asterisco. 2. Irresistível comoção apoderou-se dele, teve ímpeto de se atirar a seus pés e beijá-los, mas conteve-se. A imagem do amigo que jazia no leito deu-lhe forças para abordá-lo. Senhor! Os anciões o acompanharam ansiosos, pois, apesar do centurião ser um homem bom e temente a Deus, era também um gentio. Cornélios venceu a emoção e dirigiu-se ao mestre com profundo respeito, fitando-o vivamente com seus olhos castanhos. Senhor, meu subordinado está em casa, jaz de cama, paralítico e sofre muito. Receio que venha a morrer, subitamente. Pode salvá-lo? Os judeus que conheciam Cornélios, receosos de que Jesus não atendesse por ser ele gentil, anteciparam-se.
Mestre, ele merece que seu pedido seja atendido, pois quer bem ao nosso povo e edificou nossa sinagoga. Outro ancião dos judeus redarguiu: é a pessoa que merece teu favor. Jesus, sem dar-lhes atenção, continuava olhando o centurião amorosamente. Parecia identificar algo especial nele. Cornélio sentiu-se aquecido, como se tivesse recebido um calor que tonifica e acalma ao mesmo tempo. Da figura majestosa de Jesus parecia que se desprendiam raios de luz, causando-lhe uma sensação de suprema felicidade. Como se entre os dois se uma profunda ligação. O mestre, então, disse-lhe, simplesmente: eu irei e o curarei. Cornélios estava trêmulo de emoção e felicidade, mediante a resposta e a deferência que Jesus prestava a ele, um pobre centurião. Tantas pessoas ali querendo ouvi-lo. E ele monopolizava a atenção do mestre. Não era digno de recebê-lo em sua casa. O mestre estava ocupado e não lhe queria dar trabalho. Vencendo a timidez, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu criado será salvo. O mestre ouviu, em profundo silêncio. O centurião engoliu em seco e concertado. Eu, também, sou um homem sujeito a outro, tenho soldado as minhas ordens e digo a um, vai acolá, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Não é necessário ir até lá, senhor, basta ordenares. Leve sorriso expressou-se no semblante magnífico do mestre, por aquela demonstração de inteira confiança. Dirigiu ao povo expressivo olhar, e voltando-se para Cornélio, disse, com profunda admiração: em verdade, vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Mateus 8, 5-13. E naquela mesma hora o servo foi curado. Os judeus entreolharam-se constrangidos, porque eram israelitas e consideravam Cornélios um estrangeiro. Os judeus, que acompanhavam o centurião, abaixaram suas frontes, envergonhados. Então, Jesus dirigiu-se a todos. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11-13. Os filhos do reino significam os que estão reservados aos primeiros lugares, porque se fazem servos de todos, enquanto que aqueles que se orgulharem de sua condição e de seu saber não alcançarão o reino de Deus e serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus. Todo acontecimento em volta de Jesus servia de nova lição para quem tivesse ouvidos de ouvir e olhos de enxergar. A multidão ouvia-o, sem compreender o profundo alcance de suas palavras. A presença do centurião, naquela casa, sem dúvida, era motivo de grande destaque e por isso o número de pessoas ao redor do mestre havia aumentado. Depois, Jesus virou-se para o centurião e ordenou-lhe: vai, seja feito conforme a tua fé. Cornélios estava radiante de felicidade, era aquele o seu segundo encontro com o profeta. O olhar de Jesus pousara significativamente nos seus e seu coração. Inundou-se de gratidão e suprema felicidade. Lágrimas discretas desciam pelo seu rosto. As palavras de Jesus caíram-lhe na alma como se fizessem brotar nela a árvore da vida. Ele sabia que enquanto vida tivesse jamais se esqueceria daquele momento e da divina ordem que ele lhe transmitirá. O mestre amorosamente convidará a ele um miserável centurião, que nada representava, comparado à sua majestosa realeza. Vai e faça-se segundo Creste. A predicação do mestre era para ele um roteiro divino a ser seguido. O calor que o envolvera animava, dando-lhe vida nova. Ali estava o batismo que poucos compreendiam.
Este sim, era o verdadeiro batismo. As palavras do mestre causaram-lhe a mais profunda transformação moral. Era como se sua alma houvesse recebido a libertação e ao mesmo tempo se prendia a ele para sempre. Jesus aliciara para seu rebanho de amor um de seus mais lúcidos discípulos. Quisera deixar tudo, suas pobres armas, e seguir o ímpeto de seu coração, porém, algo lhe dizia, no recôndito de sua alma: espera. E esta voz parecia-se com a do mestre amado. O discípulo Cornélio, movido por intensa alegria, experimentava fortes e santas emoções, nunca antes sentidas. Cafarnaum tinha para ele, agora, um sentido diferente. O mestre havia se comunicado com ele, novamente. Sentia-se preso, totalmente subjugado por ele. Recolheu-se emocionado. Havia recebido a maior graça da sua vida. Olhou a paisagem, feliz, avistou o lago de Genezaré, cujas ondas serenas resplandeciam ao sol da tarde. Entre ele e seu senhor, estabelecera-se uma estranha intimidade, como se agora tivesse parte com ele. Aquele episódio marcante tocará as fibras mais profundas de sua alma. Suave perfume o envolveu e leve brisa tocou-lhe o rosto. Aquela paisagem singela e, ao mesmo tempo incomum, haveria de fixar-se eternamente, em sua mente. As árvores e o perfume das flores. Como esquecê-los? Nunca mais o lago de Genezaré lhe pareceria tão formoso. Ele nunca mais seria o mesmo, após ter recebido do Senhor aquela imensa prova de confiança. Sentiu-se parte de um todo, cujo centro era o mestre. Cornélio entrou em casa e seu servo o aguardava, completamente curado. Na sua casa a felicidade era contagiante. 5. Depois do significativo episódio com que fora agraciado, o centurião tencionava seguir a Jesus. Deveria voltar à Judeia, após terminar sua tarefa na Galileia. Em Jerusalém, ficaram seus familiares. Sua hora não havia chegado. E assim, enfrentou, com seus soldados, várias missões, em diversas regiões na Palestina e adjacências. Jesus e os fariseus. Corria o ano 33 da era cristã. Jesus continuava sua pregação, percorrendo diversas cidades da Galiléia, Itureia e Judeia. Exortava o povo à vigilância, ao desprendimento dos bens terrenos que se guardassem dos fariseus. Certa tarde, Abigail comentava com Cornélio sobre a última pregação de Jesus no templo de Jerusalém. Queridos, estive no templo e ouvi o mestre nos recomendar para não sermos como os fariseus, que são hipócritas e bajuladores, lavam o corpo por fora, mas por dentro continuam sujos, são como sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Nunca ouvi ninguém falar como ele. O mestre proclamava essa verdade sem medo algum, e todos o ouviam sérios e calados. Estou gostando de ouvir-te, continua. Que mais predicou o mestre? O mestre disse que quem quiser ser o maioral do templo, terá que se fazer servo de todos. Só assim será reconhecido no reino de Deus. Quem se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Cornélio ouvia deslumbrado, admirando a coragem de Jesus que defrontava os fanáticos fariseus. Abigail continuou. Jesus disse que os fariseus querem ser saudados nas praças, serem chamados de mestres, e nós temos um só mestre, Deus. Sem esconder seu entusiasmo, interrompeu Abigail. Este homem é um grande reformador. Querílios, deverias tê-lo ouvido. Ele disse muitas outras coisas que ninguém, até hoje, teve a coragem de dizer aos doutores da lei. Continua Abigail. Que mais disse o profeta? Afirmou que os fariseus não fazem o que dizem e que eles atam cargas pesadas e insuportáveis aos ombros dos homens, mas nem com um dedo as querem mover. Fazem todas as suas obras para serem elogiados.
pelos homens, e por isso trazem as suas largas tiras de pergaminhos, grandes franjas, e gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares e, nas sinagogas, as primeiras cadeiras. Realmente, tudo isto acontece, só que ninguém reclama. Ele tem coragem, combate as injustiças e proclama a igualdade, comentou o centurião. Mateus 23:06. Jesus é perseguido. Novas polêmicas levantavam os fariseus contra Jesus, agora preocupados com a sua realeza. Como podia aquele homem obscuro da Galileia arvorar-se em ser o Messias? Era preciso silenciá-lo, de qualquer maneira. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Os doutores da lei tentaram, ainda, corrigi-lo. Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo. O meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais, segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é verdadeiro, por que não está sozinho? Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, o meu Pai, que me enviou, o dá também. Ainda perguntaram os fariseus, cheios de raiva: onde está teu Pai? Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu Pai. A visível contrariedade dos opositores não deixava dúvida nenhuma quanto às suas criminosas intenções para com o mestre. Avançaram para apedrejá-lo, desconcertados com sua sabedoria. Nada podendo contra ele, fizeram novas reuniões, procurando pretexto para o prenderem. A Páscoa se aproximava. A cidade regurgitava de gente e Jesus diariamente, da escadaria do templo, falava ao povo. Isto exacerbava o ódio dos sacerdotes e levitas. Estas controvérsias e constantes ameaças de apredejamento não intimidavam Jesus que, para continuar sua pregação, seguiu para além do Jordão, próximo ao povoado do Monte Nebo. Estes fatos eram diversas vezes acompanhados pelos centuriões e pela soldadesca, evitando mais agressões. João 8:12, Deut 19:15, João 8:19. Depoimento de Chico Xavier sobre o livro de Rochester. Cornélios, o centurião que viu Jesus. Na noite de sábado, no dia 14 de junho de 97, fomos à casa de Chico Xavier presenteá-lo com o livro Cornélios, o centurião que viu Jesus. Chico Xavier, que desconhecia a existência do romance, ao ver a capa, olhou-a demoradamente e contou para os presentes a história da cura do filho do centurião. Suas palavras muito nos esclareceram, pois guardavam a certeza de que o servo do centurião, assim denominado no romance, por ser ele filho de uma judia, na verdade, era filho de Cornélios, do modo que Rochester havia me intuído. O médium Chico Xavier disse, nestes termos: olha aqui, seu livro. Olha que beleza, o centurião que viu Jesus. Este centurião tinha um filho, ele tinha um filho, morava em Cafarnaum. O filho estava em agonia, doente, com perspectiva de morte. Ele foi a Jesus. Pediu a Jesus pelo filho. O Senhor crê é fácil. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer que muitos de nós falamos que cremos, mas na hora do testemunho nós falhamos. É a tentação. A religião é que nos ajuda a vencer a luta da vida. Assim como nós cuidamos do trânsito, nas cidades, fazemos regimes, leis. Para o trânsito, nós temos o trilho da vida. Às vezes, chocamos-nos um com
Os outros. Olha que beleza de livro. O título já fala. O centurião que viu. Jesus. 8. Ele viu e foi sincero. Jesus falou: seu filho vai voltar à vida. Vou ler seu livro com muito amor. Rematou Chico Xavier a sua autora, Maria Gertrudes Coelho, no livro. Chico Xavier, Coração do Brasil, a mesma autora do livro, Cornélios, o centurião que viu Jesus. Herculanum, no livro ditado pelo espírito J. W. Rochester, pela médium mecânica russa, Vera Krijanowskaia. Depoimentos de Quirilius. Cornélios, que adotará o pseudônimo de Pai João nos últimos anos de sua vida, na sua comunidade cristã, em Roma, nas proximidades de Nápoles, no período da erupção do Vesúvio, nos anos 79. Neste romance aparece, também, o personagem de Caius Lucílius, patrício romano, que fora atendido na comunidade cristã de Pai João e que se tornará seu discípulo após a erupção do Vesúvio. Segundo as informações do espírito Rochester, Caius Lucílius, reencarnado, na época é o retorno do faraó Mernéfata, o Ramsés II, agora, em nova experiência reencarnatória, em Roma Antiga, reencontrando-se com o seu mestre o sacerdote Amenófis Quirilius Cornélius, e que com este viverá em Tebas, no Antigo Egito, e era sacerdote no templo de Amon. Depoimentos registrados no citado romance. As páginas 185 a 196. Conta Pai João, o eremita, Quirilius Cornélius, a Caius Lucílius. Trata-se de um passado que vai muito longe e antes que o retrace. Importa, para maior clareza, falar-te da minha pessoa. Meu pai foi soldado e, com tal, frequentemente se ausentava do lar. Minha mãe, com meus irmãos, habitavam a casa de meu avô, rico e sábio filósofo, de sorte que tive uma juventude relativamente feliz e despreocupada de maiores cuidados. Inteligente e vivo, meu avô muito se interessava pela minha educação e tal era a facilidade de minha compreensão, que ele chegou a afagar o projeto de mim fazer um sábio. Meu pai, porém, pensava de outra maneira e cedo tive de abraçar a carreira das armas. Fiz o meu primeiro estágio em Massília, nas Gálias, sob o comando do teu avô, e dali fui destacado para Jerusalém, na Judéia, província governada por Pôncio Pilatos. Preciso é dizer-te que o cargo de governador da Judéia não era isento de perigos e dificuldades, máxime para 9. Homem orgulhoso e violento qual Pilatos, visto tratar-se de um povo turbulento e fanático como seja o povo judeu. A mais leve das faltas, o menor descuido administrativo, eles os judeus denunciavam diretamente ao imperador, muito embora não deixassem jamais de conspirar e sonhar a restauração da sua soberania política. Compreendes que, em tal país e com tal gente, era preciso ter argúcia e olho vivo. Pois bem, a providência divina aprove e decorresse dessa contingência, para mim, o ensejo de conhecer o Salvador e se operasse a minha conversão. Já te disse que eu era mais instruído que os meus camaradas. Sobretudo, eu tinha grande facilidade em aprender línguas, circunstância que de muito me facilitava o serviço e as minhas relações com os nativos dos países que percorria. Em Jerusalém, ocupava um cômodo na casa de um galileu, bem Jamur, honesto e pobre homem carregado de numerosa família. Uma das suas filhas, bela rapariga, agradara-me extremamente. Considera que eu estava, então, na flor dos anos e tinha a cabeça povoada de mundanas ilusões. Disse-o como que emocionado à revocação daquelas reminiscências. O fato é que, para melhor me entender com Abigail, tratei de aprender mais rapidamente o seu dialeto, que não era o puro hebraico, mas o geralmente linguajado pelo povo aramaico. Foi em casa daquela boa gente que ouvi pela primeira vez falar de Jesus. Eles o tinham visto por ocasião do
Seu regresso a Jerusalém testemunharam de visu a cura miraculosa de vários doentes, ao mesmo tempo em que referiam as suas prédicas, possuídos de entusiástica veneração. Interessei-me, desde logo, por aquela personalidade, até que um dia fui chamado pelo meu comandante, que me disse: Quirilius Cornélius, vou confiar-te um trabalho secreto, que o teu conhecimento da língua popular tornará mais fácil. Parece que há mais de 2 anos um homem de Nazaré, chamado Jesus, anda a percorrer em todos os sentidos a Galileia e as províncias limítrofes, pregando uma nova doutrina, curando enfermos e fazendo outros milagres. Nada disso me interessa nem me preocuparia se não houvesse recebido do Sumo Pontífice um aviso secreto, que denuncia nesse homem propósitos políticos, por isso que se inculca descendente de antigos monarcas e pretende ser aclamado rei de Israel, torna-se, pois, indispensável averiguar a veracidade destes boatos. Procura disfarçar-te da melhor maneira e penetrar nessas assembleias, e não te será difícil encontrares o profeta entre a multidão, que, dizem, o segue por toda a parte. Quando estiveres de tudo bem inteirado, far-me-ás um relatório